Boa noite, telespectador, boa noite, telespectadora. Está no ar o TV Com Debate, que nesta edição nós vamos discutir o mistério que envolve a morte do cabo da Polícia Militar, Luiz Fernando Silva Barros. Ele que teve o corpo encontrado numa estrada de serviço da rodovia Anchieta e que causa a estranheza, e a polícia está investigando como foi que o cabo, depois de 15 dias desaparecido, foi encontrado morto com todos os pertences próximos ao corpo pela polícia rodoviária. A Polícia Civil investiga o caso, a Delegacia de Investigações Gerais está à frente do caso, e hoje nós recebemos aqui o jornalista e advogado Eduardo Veloso Fuccia e também o advogado criminalista Marcelo Cruz. Eduardo Veloso, colega, alguma novidade em relação a esse caso? Boa noite, Antônio Augusto, Dr. Marcelo Cruz, uma honra aqui participar do TV Com Debate. Por enquanto, a Delegacia de Investigações Gerais, a Polícia Civil, a Polícia Militar estão bastante cautelosas quanto a esse assunto, no sentido de, até agora, não realizarem nenhum pronunciamento oficial. Nós sabemos que foram solicitadas perícias, né? Tanto da parte necroscópica como perícias na moto, do local do encontro do veículo e também do corpo. E a partir do estudo e das conclusões dessas perícias, creio eu que as duas instituições, PM e Polícia Civil, se posicionarão a respeito, né? Até a hipótese de eventual suicídio, ela é checada. Eu, particularmente, não acredito. Na minha concepção, houve sim um crime de morte, um homicídio. Latrocínio também eu descarto, porquanto nada foi subtraído, nada foi roubado da vítima. E a gente pode até destacar que a vítima portava uma pistola .40, que é o objeto de desejo de qualquer ladrão, não foi roubada. Tinha o veículo, uma moto que não era uma moto sofisticada, também não foi levado. Tinha um cordão de ouro, que também é um bem que pode ser classificado como objeto de desejo, de fácil revenda, inclusive, né? O ouro, a joia, né? Ela é derretida nessas bocas de ouro e acaba-se qualquer vestígio do objeto. E a arma, facilmente ela é raspada e é negociada no mercado negro. Nada roubado, portanto, não acredito em latrocínio. Suicídio que está sendo investigado e depende de laudos, né, apontarem para essa causa. Também não acredito. E vamos aguardar agora o desdobramento das apurações. Doutor Marcelo Cruz, boa noite. Muito obrigado pela presença. O senhor, como advogado, como é que o senhor analisa esse caso? É um caso que a gente pode dizer que a gente vê muito em cinema e na literatura policial, ou o senhor acha que é um crime que vai ser esclarecido? Primeiramente, boa noite, Antônio, obrigado pelo convite. É um prazer estar do lado também do meu amigo, também advogado, jornalista Eduardo Veloso. Boa noite aos telespectadores. Realmente, o caso exige, como toda ação penal, a sua particularidade. Quando nós falamos de um crime de sangue, seja ele um suicídio, seja ele um homicídio doloso, ou até mesmo o latrocínio, né, onde o intuito maior talvez não seja a morte, e sim a res furtiva, um objeto em si, mas são crimes de sangue. É primordial a análise de todo o cotejo ali probatório, né, que a autoridade policial, que aqueles que investiguem aquela ação, analisem a prova como um todo, que não fiquem limitados, única e tão somente, por exemplo, a um determinado laudo. O que queremos dizer com isso? Muitas vezes um exame residográfico. Em que consiste o exame residográfico? Para que se analise se há pólvora ou não na mão daquela eventual pessoa. Esse laudo, por exemplo, Antônio, ele não é conclusivo, ok? Então, muitas vezes pode dar negativo e ele ser o efetivo atirador, como o revés também prevalece. Então, é importante que a autoridade policial, que o corpo da investigação, e nesse trabalho, nesse caso especificamente, há um trabalho em conjunto da Polícia Civil, da Delegacia de Investigações Gerais, com a Polícia Militar,
que colham o máximo possível de elementos indicativos realmente daquele determinado resultado. E evidentemente que a prova colhida naquele momento mais próximo à cena do crime é uma prova ainda muito mais eficaz, é uma prova muito mais segura. Então todos os elementos devem ser analisados, sem descartar nenhuma das hipóteses. É muito importante que não se foque em uma única determinada linha. Exemplo, eu enquanto autoridade investigativa acredito em suicídio e não vou investigar o eventual homicídio, ou vou descartar de plano, mas muito bem observado pelos demais elementos, o eventual latrocínio. É importante que não se descarte nenhuma hipótese, até porque, né, pela atuação daquela vítima, policial do reservado da Polícia Militar, outros elementos podem realmente estar implícitos nessa ação. Relembrando, Veloso, o cabo saiu, cumpriu ali a sua jornada no Copom, na noite de quinta-feira, lá no batalhão, no 6º BPMI, na Ponta da Praia, terminou a sua jornada, pegou a sua moto, foi embora. Isso na noite do dia 24 de março. O percurso do quartel até a casa dele, ele fazia em média 7 minutos. Na tua avaliação, inclusive com a experiência, ele foi atraído por alguma situação ou por algum conhecido, já que ele, vamos aqui trabalhar a função dele, investiga vários crimes, inclusive dentro da corporação. Ele provavelmente foi atraído por alguém conhecido, porque se você está investigando, se eu estou investigando o Veloso e eu sei que o Veloso tem alguma situação, eu nem vou dar muita liberdade, inclusive, para a gente conversar, principalmente fora do quartel, ou fora do ambiente de trabalho, vamos dizer assim. O Cabo Barros, ele, muito mais do que desaparecer, ele na realidade evaporou. Ele largou o trabalho dele no Copom, onde ele cumpria uma jornada de trabalho extraordinário, por volta da meia-noite. O trajeto dele para a casa, que ficava no bairro vizinho da Aparecida, ele saiu do 6º BPMI, Ponta da Praia, até a casa dele na Aparecida, pelo horário, pelo trânsito do horário, não demandaria mais do que 5 minutos. E como ele evaporou, eu suponho, e eu escrevi isso, os indícios são fortes, são gritantes, no sentido de que ele foi atraído. Atraído por quem? Por alguém que o conhecia. Ele só pararia naquele horário para alguém que o conhecesse e o chamasse. E aí ele foi subjugado, rendido, dominado, seguindo essa linha de conjectura e levado imediatamente para o local onde ele foi executado e onde o corpo foi encontrado. Agora estão querendo destacar uma eventual possibilidade de suicídio, como bem destacou o Dr. Marcelo Cruz, não é um exame conclusivo e na literatura, na crônica policial, há vários casos de simulação de suicídio em que a pessoa é morta pelas mãos do agente criminoso e depois, para fazer a simulação de suicídio, é feita a famosa luva, ou seja, pega-se a mão da vítima, efetua-se um disparo para que dê o resultado positivo na mão da vítima, da própria vítima. Destacando que o exame residuográfico objetiva detectar sinais de pólvora e chumbo, característicos de quem efetua um disparo de arma de fogo. Então, além do exame não ser conclusivo, essa hipótese não pode ser descartada e desconsiderada, porque são inúmeros, incontáveis os casos na crônica policial em que a vítima foi morta e depois pegaram a mão dela, já com ela morta, e efetuaram um disparo para justamente dar o positivo. Então, eu acho, tenho uma convicção já formada, no sentido de que foi realmente um assassinato, até porque a moto dele foi encontrada em um local de difícil acesso, a mais de 1 quilômetro de distância aonde foi encontrado o corpo.
Para o telespectador entender o que você está falando, Veloso, vamos imaginar 1 quilômetro. É mais ou menos do canal 4 ao canal 5. Vamos imaginar a gente andando do canal 4 ao canal 5 à noite, sem iluminação nenhuma, no meio da mata. Só que aí foi no trecho de Serra da Viancheta, né? Que é um trecho íngreme. Trecho complicadíssimo, né? Aí ele teria que ter jogado essa moto na Viancheta, no barranco, caminhado pela Viancheta, sem calçada, sem acostamento, porque aquele trecho de serra não tem acostamento, até a estrada de serviço, que fica no KM 47, mais 300 metros da pista sul descendente, e nessa estrada de serviço, caminhado bastante até o ponto da mata onde o corpo foi encontrado. É uma coisa meio que não é crível, né? Não é meio assim concebível. Aí tem que verificar realmente o resultado desse exame, que ainda não sabemos, não foi divulgado, e esse exame, esse resultado, seja lá qual for, ele tem que ser comparado, confrontado com todos os elementos da prova, porque ele se analisado isoladamente, eu acho que seria um equívoco, né? Seria um equívoco chegar a uma conclusão a partir da análise isolada desse residuográfico. O local do crime, é importante esse local? Esse local pode dizer alguma coisa a mais para a polícia? Eu acho que esse local de crime é um local... Ele foi morto ali naquele local, na sua Sim, opinião, ele foi morto ali, O local lá foi o local da execução ou do suicídio, forçando a barra, na minha concepção. Ele não chegou morto lá, lá ele chegou vivo. É uma estrada de serviço que liga a pista sul da Anchieta à rodovia dos Imigrantes. O acesso é proibido, porque lá é uma APA, uma área de proteção ambiental. Então lá é muito acessado por viaturas da Ecovias, viaturas da Polícia Rodoviária, que tem a permissão realmente para transitar por ali. E é um local que poucas pessoas conhecem, né? Então, e aí, Antônio? Quem são essas pessoas que conhecem e que poderiam acessar esse local? É mais uma pecinha do quebra-cabeça a ser montado. E aí, mais do que a literatura, né, a prática nos leva a crer que mesmo a vítima, né, de um suicídio, ele quer pelo menos ser enterrado dignamente. Então ele não vai dificultar o encontro do corpo dele. E pelo que a gente pôde observar, né, até pelos fatos muito bem narrados aqui pelo Dr. Eduardo Veloso, o local onde foi encontrado o corpo é um local de difícil acesso. Então, muitas vezes, até a vítima do suicídio, muitas vezes, se você observar, qual o índice de suicidas que se encontram nus, totalmente despidos? Porque ele sabe que ele vai ser encontrado e que ele vai ter que ser enterrado dignamente, locais comumente, cemitérios, dentro da sua residência, do seu local de trabalho, hotéis. Esses são locais onde, por mais que a pessoa tenha aquele desejo, mesmo naquele ímpeto, mas ele sabe que ele vai ser localizado e vai ter um enterro pelo menos digno. E rapidamente, vai ser localizado rapidamente. Perfeitamente. Né? Ninguém quer ser engolido pelos animais, pelas traças. Então, até o local é de suma importância, nesse caso especificamente falando, para a investigação. Porque é um local de difícil acesso, onde ele dificilmente seria, então, obviamente, consequentemente localizado. Tudo isso não pode efetivamente ser descartado, não. Veloso, ninguém teria visto essa abordagem, por exemplo, a gente vive numa cidade onde tem câmera, onde todo mundo ouve, as pessoas dormem tarde, era uma quinta-feira. Mais um ponto que leva em consideração, da tua tese, que é uma peça que se encaixa, quer dizer, não houve nenhum tipo de discussão, né, algum tipo de luta ou entrevero. Realmente, como você falou, ele foi desarmado de espírito, inclusive, né? É o famoso chamado no chaveco, né? Como se fala na gíria. Eu acho o seguinte, eu já cravei a minha opinião, que ele foi assassinado e o crime foi profissional. Isso eu escrevi no jornal. Amanhã, eventualmente, um laudo de suicídio pode querer me desmentir, mas eu já antecipadamente, eu já afirmo, eu não engulo
eventual laudo nesse sentido. Não engulo. E reputo a seriedade do delegado que está conduzindo esse inquérito policial como a mais elevada possível. É um delegado competente, eficiente e da mais alta respeitabilidade. Porém, não é ele que faz a perícia, não é ele que assina o laudo. E se porventura vier um laudo nesse sentido, eu não aceito. Pela minha experiência profissional, pela minha experiência de vida, eu não aceito. Assim como eu não aceito o que aconteceu com o famoso caso Pesseguini, em que um menino de 13 anos, segundo um laudo pericial, foi o responsável por matar pai e mãe, ambos policiais militares, matar a tia-avó e matar a avó materna. Isso dentro da casa da família. E depois se suicidar. Um menino de 13 anos. Essa foi a conclusão da polícia, baseada em laudo. Eu, até hoje, não acredito. A própria família do menino pediu a reabertura do caso, e o caso não foi reaberto, foi arquivado, mas aí, quais são os interesses por trás disso tudo para o caso não ser reaberto? E se chegar a essa conclusão, eu reputo como estapafúrdia, afrontosa à inteligência da sociedade. Até porque a mãe do menino, policial militar, havia denunciado pouco antes desse evento colegas de farda como envolvidos em explosões de caixas eletrônicos. Eu acho que... Coincidentemente, depois ela morreu, né? Coincidente, ela morreu, o marido policial militar também, e toda a família, e inclusive o filho, que carregou a pecha de ser o exterminador da família e suicida. Frise, menino de 13 anos de idade. 13 anos de idade, não tem nem porte físico para poder manusear uma arma, uma pistola calibre .40. Então tem certas coisas que máxima data vênia, tá lá no papel, tá lá no laudo, mas a gente não é obrigado a aceitar e acreditar. Nesse caso, eu também não aceitaria, a menos que houvesse um laudo nesse sentido acompanhado de N outras provas que pudesse dar uma sustentação para essa eventual hipótese de suicídio. Por exemplo, a vítima tinha um perfil de depressão, fazia uso de remédio controlado, tinha recebido recente diagnóstico de uma enfermidade grave, incurável? Eu desconheço isso. Ao contrário, sabia que a vítima que sumiu no dia 24 e nesse mesmo dia morreu, sabia que essa vítima no dia 26 faria aniversário e faria a festa nas dependências do quartel. Ou seja, ela mesmo estava programando a sua festa de aniversário. Sabia que a vítima deixou viúva, uma filha de 12 anos a qual era muito apegada, a buscava constantemente na escola, sempre que podia, e essa menina fará aniversário agora no mês de abril. E já tinha uma festa programada para a menina. Então, essa pessoa que tirou a própria vida, já me antecipando a um eventual laudo que, segundo rumores, deverá ou poderá, né? Vamos colocar aí no condicional, poderá suscitar essa hipótese. Mas eu já, de antemão, eu já afasto, eu não acredito. Suicídio é difícil de engolir, né? Dentro dessa linha que o doutor Eduardo muito bem ponderou, o doutor Lara certamente não descartará as últimas ligações recebidas pelo cabo, né, e aí pela antena ele vai conseguir ver de onde efetivamente foi realizada essas últimas ligações, por exemplo, próximo ao local onde foi encontrado o corpo. De repente alguém, na gíria popular, levou ele a chaveco, precisa falar contigo aqui, alguém que ele fosse desprovido realmente de qualquer outra segurança. Então não deve se descartar nenhuma hipótese, né? Inclusive as últimas ligações, e aí confrontar com a antena onde essas pessoas poderiam estar naquele momento das ligações. Na rodovia Anchieta existe um monitoramento por câmeras, né?
Existe. Existe a possibilidade de alguma dessas câmeras ter. Agora, vamos imaginar nós aqui. Existe o monitoramento, mas eu não sei se existe a gravação. Uma coisa, passa, mas não grava. Uma coisa é monitorar online, né? Ao vivo. Outra coisa é gravar. E se gravar, por quanto tempo? Aquilo vai ficar no banco de dados. Por quanto tempo fica aquela gravação no banco de dados, né? Agora, senhores, se nós aqui decidíssemos à noite pegar o nosso carro e entrar ali pela rodovia de serviço, facilmente seríamos abordados ou por uma viatura da Ecovias ou por uma viatura da Polícia Rodoviária. Ou pelo próprio crime, né? Quer dizer, ninguém entra ali de uma forma tão tranquila e sai sem deixar vestígio. O início daquela estrada de serviço tem uma placa de tamanho considerável dizendo que o acesso lá é proibido, e no início da estrada tem uns 3, 4 postes. Para impedir justamente Na realidade, entre um poste e outro, passa um veículo de tamanho médio, pequeno e médio. Até passa. Mas o poste reforça o que diz a placa sobre a proibição de acesso. Então, ou seja, a chance de ele não conseguir o seu êxito, que seria, aspas, o eventual suicídio, seria grande. De ele ser abordado e não conseguir concluir. Não seria muito mais fácil ele ir a qualquer outro lugar onde ele conseguisse... Exatamente. Não precisaria ir num lugar tão perigoso para se matar, né? Isso depois de ter deixado a moto a mais de 1 quilômetro de distância. Para caminhar, porque você deu o exemplo da distância, comparando aí o trajeto Canal 4, Canal 5, que é um trajeto em linha reta, num local aprazível, né? Com referências, né? Um local aprazível, iluminado, com palmeiras, coqueiro, belo jardim, aquela brisa marinha. E no trecho de Serra da Anchieta, monóxido de carbono puro dos caminhões, o risco de um iminente atropelamento, porque estamos falando de uma rodovia com tráfego pesado, sem acostamento e sem calçada, e vai andar 1 quilômetro pela rodovia e depois um bom trecho nessa estrada de serviço. É uma coisa meio... É um pouco demais. Vocês acreditam em vingança, uma possível queima de arquivo? O cabo saberia demais? Ou, por exemplo, você tem o exemplo de um policial que ele sabe que os outros têm algum problema, mas ele também não, na gíria, não cagueta os companheiros. Mas os companheiros se sentem incomodados porque ele sabe, apesar de ele se manter em silêncio, isso incomoda. Eu já falei aqui da competência e da seriedade do delegado da DIG que está presidindo o inquérito, Dr. Luiz Ricardo de Lara Dias Júnior. Mas a elucidação desse caso passa também e até principalmente pelo bom trabalho que deve ser feito pela Corregedoria da Polícia Militar. Porque o Dr. Lara, ele não tem como apurar algumas coisas internas da Polícia Militar, ao contrário da própria Corregedoria da Corporação. Cabe à Corregedoria da PM, realizar um minucioso levantamento de todos os trabalhos, de todas as apurações e investigações que o Cabo Barros estava realizando, porque dissemos que ele trabalhava no Copom em regime de jornada extraordinária, mas ele era lotado no P2, o serviço reservado, que é a parte investigativa, a parte de inteligência da PM. Tem que ser feito um levantamento dos trabalhos que foram e estavam sendo investigados pelo Cabo Barros e verificar qual ou quais deles, eventualmente, o Cabo Barros ele acabou descobrindo algo que contrariou ou contrariaria, né, um grande interesse de quem quer que seja, Esse é um detalhe também que o delegado Lara com certeza
Vai levar em consideração, e você frisou muito bem. Vai levar em consideração. O trabalho da PM, da corregedoria. Só que a corregedoria, só que ele depende das informações fidedignas que lhe forem passadas, né? Por isso que a corregedoria da PM, que está apurando o caso, mais do que nunca tem que entrar em campo para apurar. E aí, eu acho que isso daí é de uma alta gravidade inominável. Doa quem doer, isso tem que ser apurado. Até em função da própria corporação mostrar, nós vamos pegar aqui, nós vamos cortar na carne, se realmente se descobrir que há algum problema envolvendo a corporação, ela mesmo dá o exemplo, cortar na carne, olha, nós queremos os maus elementos fora da Polícia Militar e não dentro da Polícia Militar. Claro. Matando, inclusive, policiais que estão lá para proteger a sociedade. E se caso realmente chegar a essa conclusão, Antônio, aí nós passaremos a ter um homicídio considerado duplamente qualificado. Isso que eu ia perguntar para vocês, duplamente. Cuja pena, no mínimo duplamente, cuja pena pode variar aí de 12 a 30 anos de reclusão. Você acredita em duplamente também, Veloso? Lógico que no mínimo, sim, né? No mínimo. No mínimo. No mínimo. Se levando em consideração essa tese, a gente sempre fala em tese, você acredita que possa ser um duplamente? No mínimo, eu acho até que dá para ir outras qualificadoras, porque aí que impossibilitou a defesa da vítima. Motivo fútil? Motivo fútil ou motivo torpe, né, doutor? Porque se ele descobriu alguma coisa e contrariou o interesse, mas ele descobriu por força do trabalho dele, né? Crime cometido contra agente policial, hoje em dia também é uma qualificadora. Tipificado também como... É outra qualificadora. Pesa mais. É uma outra qualificadora. E essa pena continuaria variando de 12 a 30 anos, conforme as qualificadoras, o aumento vai chegando próximo a essa pena máxima. Né? E mais o crime de ocultação de cadáver. Que embora ele não tivesse sido enterrado, por exemplo, ele estava num lugar ermo local e de lá, difícil acesso. Eu acho que está tranquilo em se confirmando a hipótese, né, de homicídio. O crime conexo de ocultação de cadáver também está praticamente uma conclusão automática. Ele não foi morto em via pública, ele foi morto numa estrada de serviço de acesso restrito, de acesso proibido, inclusive, no meio do mato. A moto jogada também no meio do mato a 1 quilômetro de distância. Ou seja, foi morto num local que não era para ser encontrado. Ou para não ser encontrado tão rapidamente, né? Um dia, quem sabe, né, como foi. Mas o objetivo era para, no mínimo, prorrogar ao máximo a localização do corpo. Porque quanto mais tempo passa, mais vestígios, mais sinais da autoria mais provas, se apagam, né? Claro. Se você sabe que o sepultamento do corpo aconteceu no sábado e nenhum integrante, nenhum representante dos direitos humanos tiveram lá para, pelo menos, confortar a viúva. E a gente sabe que quando morre algum criminoso, o que não falta é essas pessoas ditas defensoras dos direitos humanos irem na imprensa, fazerem um barulho lá, pedindo justiça. Não aconteceu isso. Infelizmente, essas entidades de direitos humanos, que eu acho muito válidas, elas pecam pela falta de isonomia, né? Tinha que ter um tratamento igualitário, porque vítima é vítima. E os direitos humanos vale para todos. Já estou dizendo, né? Vale Os para direitos todos. humanos. Não pode ter essa diferenciação, exacerbação em relação a um, minimização em relação a outros, né? Dr. Marcelo Cruz, Eduardo Veloso, nós vamos fazer um rápido break. O TV Com Debate volta em instantes. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250.
Unilaser, um centro de referência único que, concentrando recursos tecnológicos e a capacitação técnica de seus médicos, pode diagnosticar e tratar as doenças da visão, aplicando uma oftalmologia de ponta com reconhecimento nacional e internacional. Unilaser, unidade oftalmológica de laser. Você que é português ou gosta da música portuguesa não pode perder. Aos sábados, 20 horas. No domingo, às 19 horas e na quarta-feira, às 20 horas. Portugal e sua gente é um programa Gabrielo Gabrieleschi. Viana do Castelo, de beleza natural, és a mais linda do Minho, do canteiro de Portugal. Diariamente na nossa programação você confere o TV com Clipes. Dos grandes clássicos aos atuais. Então fique ligado no TV com Clipes. TV Com Debate já está de volta. No programa de hoje nós recebemos o advogado e jornalista Eduardo Veloso Fuccia e o advogado criminalista Marcelo Cruz. Senhores, um parênteses aí nesse caso, que o IML de Santos, para onde o corpo deveria ir, né? A estrutura do IML carecia de um cuidado maior, tanto que o corpo teve que ser levado para São Paulo. Na realidade, o corpo ele foi inicialmente levado para o IML de Santos e examinado no IML de Santos, que detectou apenas múltiplas fraturas no crânio, supostamente em decorrência de disparo de arma de fogo. Só que o IML de Santos ele não tem a estrutura que tem o de São Paulo, que inclusive tem um setor de antropologia, porque agora o que tem que se responder é o seguinte: essas múltiplas fraturas cranianas foram decorrentes do quê? De um instrumento contundente, por exemplo, uma barra de ferro, um pedaço de madeira, ou de um instrumento pérfuro contundente, projétil de arma de fogo. Ao que tudo indica, foi tiro. Aí você me pergunta, poxa, mas um tiro ia provocar essas múltiplas fraturas? Sim, causa um estilhaçamento. Pela condição como estava o corpo da vítima, ficou difícil para o IML poder apontar a causa dessas fraturas. O setor de antropologia do IML de São Paulo, acredito que com os seus recursos e profissionais competentes que lá atuam, terá condição de aprofundar nessa análise e poder estabelecer foi disparo mesmo e eventualmente até mensurar a quantidade de disparos, embora não tenha sido apreendido, até onde eu saiba, até onde eu consegui apurar, nenhum projétil. O que é até normal pela área onde... Pela região onde o corpo foi encontrado. Né? Por isso que eu perguntei para você o que a região, a área onde o corpo foi encontrado e também a moto poderiam representar em relação ao conjunto probatório desse caso. Por exemplo, a gente agora precisa saber como ele morreu. Né?
como você acabou de falar. A pergunta é como ele morreu. E aí, por exemplo, ele poderia ter sido morto no caminho ou sido morto antes de chegar lá. Eu estou sabendo que foi pedido até o exame toxicológico. Toxicológico no sentido de procurar se investigar se ele foi eventualmente entorpecido, né? Por alguma substância que o tirasse tirasse a sua condição de resistência, né? Eventualmente a pessoa é dominada, subjugada mediante ameaça de arma de fogo. Durante o trajeto ao local da execução é obrigada a tomar algo que a faz perder os sentidos, alguma coisa nesse sentido. Então foi até solicitado esse tipo de exame. Agora, uma coisa é requerer o exame, outra coisa é verificar na prática, no caso concreto, se tem a viabilidade de realizar o exame. Porque a gente não pode esquecer que o corpo foi encontrado 13 dias após a evaporação da vítima. Nem falo desaparecimento, a evaporação da vítima. E tem outro detalhe aí também. A gente, nessa tese, nessa linha de pensamento de ele ter sido levado a um encontro com pessoas conhecidas, nada, ó, vamos tomar um refrigerante aqui, ó, tá com sede, né? E colocado uma substância que, como você falou, ele perdesse os sentidos momentaneamente, para até evitar uma resistência. E aí até, de repente, no local, pô, bebeu demais, né? Vamos sair, vamos amparar aqui, vamos levar no carro, porque ele está de moto. Ô, fulano, dá essa força, ajuda aqui, leva a moto dele. E, aparentemente, sem suspeitas, eles poderiam ter levado ele dali. O corpo, a forma como o corpo foi encontrado, também pode... a mochila com os pertences dele estavam lá, né? Nada foi subtraído, né, Veloso? Esse quadro, essa cena, também diz alguma coisa para a investigação? A priori, diz o seguinte: quem matou quis eliminar a vida do Cabo Barros, não objetivava os seus bens. Porque, por exemplo, poderia ter sumido com a carteira, poderia ter sumido com os objetos de valor, até para dificultar a ação da polícia, ou realmente querer fazer crer que ele teria tirado a própria vida. Isso pode também? Pode, claro que pode. Não foi roubado nada? Claro que pode. É isso que eu falei, a famosa luva, né? Tem muitos casos de homicídio que acabam sendo simulados para suicídio. Mas um bom perito consegue derrubar isso? Consegue. Tem alguns pontos interessantes. Vejam só. A prova não pode ser analisada isoladamente, como a gente aqui muito bem colocou. Só que existem algumas provas técnicas que afastam de pronto o suicídio, por exemplo. O laudo ele pode constatar se o tiro foi encostado. Nós tendo um tiro encostado, nós podemos ter tanto o homicídio quanto ainda o suicídio. Não afasta nenhuma nem outra hipótese. Nós podemos ter um tiro a curtíssima distância. Aí o laudo vai levantar a menos de 10 centímetros. Ainda temos um eventual homicídio ou eventual suicídio. Mais de 10 centímetros, menos de 20 centímetros, ainda temos as duas hipóteses. Aí nós temos mais de 30 centímetros, de 40 centímetros. Opa, quem se mata, ele não tem como efetivamente ultrapassar o ângulo, pelo menos, do seu braço, onde tem que fazer uma curva, inclusive, para alcançar o resultado. Ok? Você não atira com o braço esticado, né, contra a sua própria vida. Então, dependendo do que constatado no laudo, inclusive da distância, né, do trajetória da bala. Foi de cima para baixo, de baixo para cima. Da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, levando-se em conta se ele era destro ou canhoto. São pontos, obviamente, que o laudo vai poder diagnosticar e aí sim afastar de pronto, inclusive, uma eventual hipótese de suicídio. Obviamente que nós temos aqui que ressaltar também, muitas vezes, a fragilidade realmente dos laudos, aqui não só no estado de São Paulo, como em todo o Brasil, muitas vezes
eles não realizam o exame de reação vital, que nós chamamos, né? Muitas vezes para ver se a fratura se deu antes ou depois da causa-morte. E isso depois uma defesa mais habilidosa vai tentar constatar. Não é o caso aqui em questão, mas eu digo assim, como um todo, no aspecto geral, não só do cabo, mas assim, são exames que devem ser feitos assim com o cuidado devido, né? Então tem que ficar em cima realmente da apuração e do resultado desse laudo também. O tempo que o corpo ficou exposto pode atrapalhar alguma eventual perícia mais exímia no corpo do... O tempo que decorreu do desaparecimento ao encontro, 13 dias, realmente prejudica. Mas, levando-se em conta as condições do solo do local, solo úmido, até porque é uma área de Mata Atlântica, né? Houve um processo conservativo do cadáver, chamado pela medicina legal de saponificação. Quando ocorre a saponificação, o corpo ele acaba sendo de certa forma conservado. A parte do corpo que ficou assim mais prejudicada para a análise foi exatamente a parte da cabeça. Por quê? Porque na cabeça é que houve o disparo ou a pancada que gerou as fraturas cranianas, as lesões, o derramamento abundante de sangue. Isso daí acaba... Atrai eventuais... Atrai, né, a fauna local, micróbios, a fauna cadavérica em si. a própria né? ferida, ela tem uma... Então esse local da cabeça, que foi o local que sofreu a lesão, seja ela causada por qual instrumento for, foi a parte que mais ficou assim prejudicada para a perícia. O resto do corpo, por conta dessas condições do local, solo úmido, sofreu esse processo chamado de saponificação. Deu para conservar, a ponto de se requerer, inclusive, o exame toxicológico. Vamos ver se efetivamente é possível se fazer esse exame. E também o residuográfico, que objetiva detectar os sinais de pólvora, chumbo, nas mãos do... Você falou de um levantamento dos trabalhos do cabo. Isso pode ter sido planejado com muita antecedência, na opinião de vocês ou não? Até para se deixar esfriar o caso, a gente vai pegar, mas não vai pegar agora, até para não... Eu acho que tudo é possível, nada pode ser descartado, né? Eu acho que nada pode ser descartado. Todas as investigações, elas... toda a investigação, melhor dizendo, ela tem que levar em conta tudo, sem descartar nada, né? Pode ser, de repente, algo que ele tenha levantado que não seja nem ainda do conhecimento dos superiores, porque ainda estava num processo embrionário de apuração. Por isso que eu falo, o trabalho do delegado, que é sério e é competente, ele depende, e muito, do trabalho da Corregedoria da PM, que tem muito mais condições de apurar e levantar essas coisas internas, né, da Polícia Militar. Doutor, será que ninguém viu nada? Porque a gente tem crimes que foram elucidados, principalmente aqui na nossa região, que houve a testemunha, alguém em algum momento viu alguma coisa que foi o fio da meada para se chegar no... O senhor acredita que possa haver alguma testemunha? Eu acho que as imagens, eu acredito mais nas imagens de monitoramento, que talvez possam ainda dar alguma sustentação. A polícia interessada a tentar ver os comércios da região, sobretudo da proximidade, desde a saída do trabalho, do quartel, né, para ver qual realmente foi o trajeto que ele fazia, se ele mudou o trajeto de repente ou não, se ele estava indo em direção à casa dele e de repente mudou de ideia, por qual motivo mudou? Recebeu uma ligação, recebeu um convocado ali de algum carro que passava, o que efetivamente aconteceu. Então, a cidade de Santos, falando propriamente dito, é uma cidade muito bem monitorada, né? Então, por imagens, não só das próprias imagens da prefeitura, como também de comércios locais, né? O problema é o tempo que vai se passando e aí vai afastando mais essa chance dessa colheita de prova, né?
Levando em consideração essa tese de um crime cometido por gente que conhece, você acredita que possa ter sido um recado para outros pares de, olha, não mexam com... Eu acho que o objetivo nem seria esse de dar um recado. O objetivo seria pura e simplesmente brecar aquilo que eventualmente estaria em curso. Mas é claro que um crime dessa gravidade, dessa violência, serve inequivocadamente como um grande recado, né? Um grande recado. Doutor, se o senhor fosse o delegado, o que o senhor faria a mais? Tem algo mais ou é esperar? Os exames ficam prontos o resultado sai em quanto tempo? 30 dias? Não tem um prazo fixo, porque tudo vai depender da complexidade do exame, do estado do material a ser analisado. Dependendo do estado do material, pode ser mais rápido ou não, né? Então não existe um prazo assim delimitado. A colheita de prova oral é uma prova importante também, né? O que passava o cabo na vida dele, pessoal, familiar, profissional, tinha algum problema sério realmente, que ele, uma doença, uma separação entre a esposa... Não, uma inimizade dentro da equipe de trabalho seria considerado, doutor? Para o suicídio não, né? Pro suicídio não. No caso do provável de uma situação de homicídio, na tese do homicídio, uma disputa, algum problema interno em relação ao trabalho, seria... Eu acho que tinha que ser uma coisa muito grave, né? Tem que ser... Para gerar um crime dessa gravidade, o motivo é grave, né? Porque eu queria a opinião de vocês agora, dos dois, foi um crime planejado? Ou vocês acham que, olha, de hoje para amanhã nós vamos lá e vamos fazer isso? Tem na tua avaliação, na avaliação do Marcelo depois, pela linha que vocês analisam o caso, existe olha, teve um cara que planejou, eles levantaram o currículo, porque eventualmente um policial, não precisa nem ser um P2, ele não faz o mesmo caminho para casa todo dia, ele não pega o mesmo caminho. Ele vai sempre usando de rotas alternativas, até por conta da profissão mesmo. Não vão fazer aqui o mesmo caminho, porque eu posso... Eu acho que houve um mínimo de planejamento, sim. Porque para levar para onde foi levado, esse local já tem que estar eleito previamente. Não vai se decidir na hora para onde levar. Esse local já tem que estar escolhido, primeiro. Segundo, se alguém chamou e essa pessoa foi em confiança, essa pessoa também já havia sido eleita previamente. Para depois entrar em cena a equipe do arrebatamento, a equipe da abordagem em si, né? Um mínimo de planejamento tem que haver. E num caso como esse, de 3 a 4 pessoas? Porque não dá... No mínimo 3 pessoas, no mínimo. Mas eu acho que o número mais adequado, 4, né? Doutor, o que é a experiência ali? Existem os homicídios ocasionais, né? Aqueles chamados numa discussão de trânsito, o cara bate no seu carro, você desce, o cara fala uma besteira, você saca a arma e mata o cara. Mas aonde? Naquele local. Né? Então, ele ter sido conduzido a um lugar ermo, né? Aquele lugar de difícil acesso, realmente não deixa nenhuma dúvida que foi algo muito bem planejado e, acima de tudo, pensado. Né? Aquele local é um local de corriqueiramente encontro de, vamos falar aqui na linguagem, é um ponto de desova? Não. Então... Mas já houve... A Serra do Mar já foi conhecida. Não, né? a Serra do Mar como um todo, já houve vários encontros de cadáver, mas não é uma coisa assim corriqueira. Então quem fez queria realmente deixar o corpo ali, ou para não ser encontrado, ou como você falou, para demorar. Ou para retardar ao máximo, levando-se em conta que quanto mais demora, mais difícil é a solução. Pela coleta de provas, pela dificuldade, pela deterioração do corpo. Por tudo. Ele andou ali, o quartel fica no Canal 6 em Santos, ele foi encontrado a quantos quilômetros? Uns 30 quilômetros de distância ou mais? Acho que entre 30 a 40 quilômetros.
E ali a Ecovias não faz nenhum tipo de... Não existe, por exemplo, uma ronda daqueles carros de serviço ou é isso que a polícia está procurando? Ou você acha que não é o... Naquele horário não tem esse tipo de ronda da Ecovias e nem seria papel dela, né? Porque ele demorou, ele foi meia-noite. Vamos levar em consideração aí 2 horas depois no máximo para ter acontecido? Eu acredito que foi logo na sequência, né? Pela antena de madrugada. Eu não sei se você tem essa informação, doutor Eduardo, se o celular dele se encontrava junto Parece com que ele. foi desligado o celular, né? O que pela inviabiliza essa apuração do deslocamento, né? Porque pela antena você consegue visualizar, Porque né? o aparelho celular ele só é rastreável se ele estiver ligado. Sim. Ele não é desligado, ele não consegue ser... Parece que foi desligado, né? É mais um detalhe que comprova que cuidados foram tomados para que não houvesse nenhum tipo de possibilidade do telefone ser rastreado. E da localização dele, né? O telefone foi apreendido? Por enquanto, a Polícia Civil e a Polícia Militar estão muito cautelosas e até acho correto essa cautela. A gente, como jornalista, a gente quer apurar e noticiar. Mas também com a responsabilidade que o caso, que a notícia merece. E principalmente que o leitor, o telespectador merecem. No sentido de receber uma informação correta e certa. Mas a polícia está muito cautelosa. Porque tem perícias várias, né, solicitadas e aguardando o resultado. Eles querem se pronunciar já com alguma coisa mais efetiva e concreta para poder divulgar. Mas não há necessidade da apreensão também, só fazendo uma complementação da apreensão do aparelho em si. Através da operadora que ele usava, a polícia consegue, evidentemente, todas essas informações, né? Não precisaria do aparelho... Não. A operadora, como bem salientado aí pelo Dr. Marcelo, a operadora ela pode dar o rastreio, né? Revelar a régua, né? Eles falam assim, revelar a régua, o deslocamento. E aí vai ter um quadrado específico, não naquele local, mas ele permaneceu durante 20 minutos nesse local, na bairro da Aparecida, se deslocou, tal. Então vai ter uma ideia de quanto tempo ele demorou para chegar em Cubatão, se ele já foi de pronto, o que realmente aconteceu, né? Você já teve, dentro da tua experiência de cobrir o cotidiano da polícia, algum caso parecido com esse? Eu não saberia mencionar, mas ocorreram casos assim intrigantes. Esse caso é mais um caso intrigante. É um policial militar. Inclusive dito pelo delegado Lara, com a ficha limpa. Ficha limpa, né? Um profissional exemplar. Profissional exemplar. Eu acho que a Polícia Civil ela está se empenhando, a Polícia Militar também, e acho que nada possa interferir, né, nesse propósito de se apurar a verdade e ainda que, eventualmente, para a tristeza geral, venha à tona algum fato assim extremamente lamentável, eu acho que se corte na carne. Mas que se dê o recado que ninguém compactua com coisa errada. E até porque, quando um policial morre, é um profissional que está dando a vida para defender a sociedade. Claro. Porque ele acredita que a justiça e que as pessoas que agem dentro da legalidade merecem a contrapartida que é ele dar a vida. Então é uma resposta, como você falou, o encontro e a solução desse caso, da forma como eventualmente, não como está se colocando, mas a forma como ele aconteceu, acho que é um ponto de honra para as polícias resolverem, e eu tenho certeza que eles estão se empenhando para isso, porque os olhos da sociedade e da mídia estão em cima desse caso, e acho que é positivo, tanto a Polícia Civil quanto a Militar, trabalharem juntas para se chegar no esclarecimento desse homicídio. Até para que esse caso ele não seja esclarecido da forma como foi o caso Pesseguini, em que, muito embora haja um laudo pericial, é um laudo que subestima a inteligência mediana, né, de qualquer pessoa. Esse caso Pesseguini, com certeza.
Eduardo Veloso, muito obrigado pela presença, te agradeço demais. Marcelo Cruz, muito obrigado. Com certeza vamos convidá-los aqui para mais participações, foi muito bom tê-los aqui, principalmente para explicar para o nosso telespectador os bastidores e o que está acontecendo nesse caso, que é um caso que realmente chocou a opinião pública. As pessoas não esperam que isso aconteça, ainda mais com os requintes de crueldade com a vítima, e a gente espera que o trabalho da polícia, do delegado Lara, com certeza está investigando, está em cima do caso, também com a Polícia Militar apurando. A gente quer aqui deixar uma palavra de conforto à família do cabo e pedir aqui, mais uma vez, usar o espaço da TV Com para pedir justiça. É só o que a gente pede, até para a sociedade acreditar e continuar confiando no trabalho da Polícia Civil e da Polícia Militar. TV Com Debate fica por aqui. Eu agradeço mais uma vez os meus convidados. Nós voltamos na próxima edição.